Olá, gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre sabotadores específicos na jornada empreendedora. Eu sou Marília Mendes, sou enfermeira e estou muito feliz em mais uma vez estar fazendo parte desse congresso que tem uma causa tão nobre, que é incentivar, motivar, trazer mais conhecimento para os profissionais de enfermagem, especificamente os profissionais que atuam na estética, e também pela causa nobre que é de ajudar outras pessoas. Eu vou estar compartilhando aqui o slide da nossa aula, mas eu queria que vocês separassem aí, pegassem, quem ainda não tiver, uma folha de ofício, se possível, ou uma folha comum, desde que esteja em branco, e caneta, para que a gente possa estar, no decorrer da nossa aula, fazendo algumas reflexões, tá? Para esse momento inicial, eu gostaria que você dividisse essa folha em 4 quadrantes, tá? Então, eu vou fazer aqui para que vocês possam estar vendo como que eu quero que vocês façam. É bem simples, mas que isso vai ajudar a gente a fazer algumas reflexões, tá? Então, eu quero que você divida a folha desta forma, em 4 quadrantes, tá? Vai ficar 4 espaços. E aí, antes de eu dar início à nossa temática, eu gostaria que nesse primeiro quadrante você fizesse uma lista de quais são as coisas que te sabotam. E aí, isso é muito particular, tá? Mas aí eu vou dar alguns exemplos, tá? Pensamento negativo, medo de não agradar, tá? Sempre pensando muito no que os outros vão pensar, a procrastinação, não acreditar na própria capacidade, achar que não é bom o suficiente. Tudo aquilo que você percebe que te limita, que te paralisa, que faz com que você deixe, inclusive, de realizar coisas que são importantes para você, eu quero que você coloque nesse primeiro quadrante, tá? Para que a gente possa dar início aqui à nossa aula, que vai ser muito mais uma reflexão, tá? Para que você possa sair daqui hoje tendo mais clareza do que é que tem te sabotado e realmente como é que eu vou mudar isso, Marília? Eu quero que você saia desse momento realmente tendo clareza do que te sabota, mas também sabendo o que você vai fazer daqui para frente, tá? E aí, a gente vai estar iniciando aqui hoje falando sobre os sabotadores específicos na jornada empreendedora, né, que faz parte do segundo Congresso Beneficente Online de Enfermagem e Estética do Brasil. E eu estou muito feliz e muito grata por estar fazendo parte desse momento aqui junto com vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou Marília Mendes, como eu falei para vocês, eu sou enfermeira, também tenho experiência como técnica de enfermagem, onde eu atuei por muitos anos. Tenho pós-graduação em coach, psicologia positiva, pelo Instituto Brasileiro de Coach, sou a primeira enfermeira especialista na área. Também fiz algumas formações em análise de perfil comportamental, também sou psicanalista clínica, e no decorrer aí da minha jornada na enfermagem, eu venho empreendendo há uma média de 4 anos. Estou agora iniciando mais um novo empreendimento na enfermagem, que vai ser lançado agora no mês de junho. Então, em breve, muito provavelmente vocês também estarão conhecendo esse meu mais novo projeto de empreendedorismo. Eu trago comigo a missão realmente de cuidar de quem cuida, onde hoje o meu trabalho ele é praticamente totalmente desenvolvido pensando no profissional. Então, hoje eu busco desenvolver, potencializar cada vez mais os profissionais, porque eu tenho comigo de que quanto mais o profissional estiver bem, mais ele vai prestar uma melhor assistência. Seja essa assistência no ambiente hospitalar, na atenção básica, ou até mesmo nos serviços de vocês, né? Ou seja, através do empreendedorismo. Então, a gente precisa ter profissionais capacitados, mas além de capacitados, profissionais que acreditem em seu próprio potencial. Porque hoje é muito comum a gente ter profissionais que têm aí inúmeras formações, as melhores formações, mas que não acreditam em si. Então, desta forma, eles não conseguem desempenhar o trabalho da forma que deveriam. E quando a gente pensa em um profissional que se capacitou e ele vai lá e desenvolve o trabalho dele de forma efetiva, quem ganha não é apenas aquele profissional, mas principalmente o paciente, seja esse trabalho desenvolvido na área de recuperação ou até mesmo na área de estética. Então, a gente sempre tem que pensar que o maior beneficiado com isso é o paciente, tá? Então, quando a gente
aprende algo, a gente precisa compartilhar esse conhecimento, porque esse conhecimento ele é capaz de transformar vidas. E se eu fico com esse conhecimento retido, eu estou sendo, no fundo, egoísta, né? Estudei tanto, me capacitei tanto, mas não coloco em prática. Porém, eu entendo que isso é por causa dos sabotadores, que vocês vão ter um conhecimento mais aprofundado agora. E outra coisa, a gente é preparado o tempo todo, tá? Para competir, para desacreditar, né? Parece que a sociedade ela ensina isso. E aí na faculdade a gente não tem uma preparação específica para o empreendedorismo, a gente não é preparado para os desafios que estão por vir. Então a gente precisa, na verdade, na nossa jornada empreendedora, a gente buscando se desenvolver nesse e em tantos outros aspectos, tá? E aí hoje eu desenvolvo um trabalho como enfermeira, tanto assistencial na área hospitalar, como eu também trabalho com consultoria de carreira, com mentoria específica para o empoderamento do profissional de enfermagem. Independentemente da área que ele vai atuar, ele precisa estar empoderado. Então, tem uma mentoria específica para isso, tá? Também sou escritora, sou coautora de um livro chamado O Livro da Gratidão, onde eu conto a minha trajetória na enfermagem. E hoje também, né, como eu disse para vocês, eu empreendo, sou estrategista e influenciadora digital, ou seja, eu utilizo o meio digital também para ter aí uma evolução ainda maior no empreendedorismo, tá? E aí, o que é que são sabotadores? Vamos começar. Eu pedi para que vocês fizessem aí uma lista dos principais sabotadores que vocês percebem fazendo parte do dia a dia de vocês. Caso você não consiga identificar, não tem problema. No decorrer da nossa aula, eu estarei falando sobre 6 sabotadores que, no meu ponto de vista, eles são específicos da jornada empreendedora, ou seja, eles estão sempre presentes. Todo mundo que vai empreender vai lidar em algum momento com algum desses sabotadores, e aí vocês vão poder ir fazendo as anotações de vocês, tá? Primeiro que os sabotadores, eles são os nossos inimigos internos, ou seja, eles são um conjunto de padrões mentais que eles vão fazer parte da vida de todo mundo. Ele é uma coisa automática, ou seja, não tem como a gente simplesmente controlar. O que a gente tem é como tentar amenizar, como tentar trabalhá-los, tá? Mas é automático, ele vai surgir. E aí, cada pessoa vai ter ali os seus sabotadores específicos, e é uma forma de crença, tá? É algo que faz com que a gente trabalhe contra a gente mesmo. Então, na nossa vida, a gente vai ter as crenças fortalecedoras e as crenças limitantes. Crença fortalecedora é tudo aquilo que eu acredito, ou seja, tudo aquilo que eu enxergo que vai me fazer crescer, que é positivo, que é bom. E crença limitante é tudo aquilo que faz com que eu estagne, com que eu paralise, com que eu desacredite, com que eu deixe de fazer. Então, sabotador nada mais é do que uma crença limitante. E aí eu pedi para que no primeiro quadrante vocês colocassem os sabotadores que vocês percebem que hoje fazem parte da sua vida. Então, por exemplo, pode ser uma crença de identidade. Ah, Marília, eu não sei com que área eu desejo atuar. Eu fico em muita dúvida ainda de qual que é o meu nicho específico, e aí isso faz com que eu paralise. E aí vamos pensar, né? Quem quer ser bom em muita coisa acaba não sendo bom em quase nada. Então, às vezes a pessoa ela não nichou muito especificamente ali qual a área que ela vai trabalhar. E isso acaba limitando. Então, é falta de quê? Falta de autoconhecimento. Crença de capacidade. Ah, eu estudei, eu me capacitei, mas eu não me sinto bom o suficiente. Eu não consigo ir lá e colocar em prática, porque eu sempre acho, inclusive, que alguém é melhor do que eu. Então, isso é uma crença de capacidade. A gente tem também as crenças de merecimento. Então, tem pessoas que estudam, se capacitam, colocam em prática, mas quando o sucesso está vindo, essa pessoa dá um jeito de ir lá e se sabotar. Seja parando o que estava fazendo, seja mais uma vez desacreditando o próprio potencial. Então, são inúmeras crenças. Então, nessa primeira coluna que vocês colocaram os sabotadores de vocês, eu quero que vocês agora façam o seguinte: na segunda coluna, eu quero que vocês coloquem o seguinte: quais são as coisas que vocês gostariam de fazer e que por algum motivo vocês ainda não fazem, tá? E isso pode ser divulgar mais o trabalho de vocês, pode ser aparecer na rede social, pode ser começar a trabalhar com algum tipo de procedimento. Eu não sei, o que fizer sentido para você. Todas as coisas que você gostaria de fazer, mas que por algum motivo você ainda não consegue. Faz uma listinha, coloca aí nessa segunda coluna. Então, na primeira, quais são os sabotadores que você percebe presente na sua vida? Na segunda coluna, você vai colocar tudo aquilo que você gostaria de fazer, mas que por algum motivo você ainda não faz, tá? E aí, os sabotadores, eles são um mecanismo que eles nos ajudam a sobreviver, porque ele acaba
de alguma forma fazendo com que a gente pondere algumas ações, porém a gente precisa enxergar, né, em que momento isso deixou de ser saudável. Então, por exemplo, o medo. O medo ele é saudável até o ponto em que ele faz com que a gente reflita sobre as nossas ações. Mas o medo que faz com que a gente paralise, com que a gente deixe de colocar em prática comportamentos que seriam capazes de trazer grandes resultados para a nossa vida, então isso passa a ser um sabotador. E aí, nesse momento que a gente precisa ligar o alerta e dizer, opa, o que é que eu posso fazer para que isso mude, para que mude a minha realidade? Porque, como eu disse, se eu não coloco em prática aquilo que eu aprendi, eu estou me sabotando e eu estou deixando de transformar vidas, deixando de fazer tanta coisa que vai ser boa para outras pessoas. Vocês conseguem compreender isso? E aí, partindo dessa perspectiva, né, de coisas que poderiam ser diferentes na sua vida, eu queria que na terceira coluna você fizesse uma listinha, tá? De coisas, tá? De quais são as coisas que, se você não tivesse esses sabotadores, você seria capaz de realizar. Quais seriam as coisas positivas que aconteceriam em sua vida e que você também proporcionaria para outras pessoas? Então, vamos lá entender. Na primeira coluna, tudo aquilo que vocês percebem que são os seus sabotadores. Na primeira coluna. Na segunda coluna, você vai colocar quais são as coisas que você gostaria de fazer e que você ainda não faz, tá? Por quê? Não faz, e aí tem justamente por causa desses sabotadores. E na terceira coluna, se você fizesse essas coisas que você gostaria de fazer, se nada te limitasse, quais seriam os resultados, quais seriam as coisas positivas que aconteceriam em sua vida, tá? E aí a quarta coluna a gente vai responder mais na frente. E aí, no decorrer da nossa aula, toda vez que você for lembrando de algum sabotador, você vai colocando na primeira coluna. Toda vez que você for lembrando de algo que você gostaria de fazer, mas você ainda não faz, você coloca na segunda coluna. E toda vez que você lembrar de um resultado que você poderia ter, se você colocasse aquilo em prática, você vai colocar na terceira coluna, tá? E aí, esse nosso momento, essa nossa reflexão, onde eu vou trazer 3 sabotadores para vocês, para que a gente possa refletir, é baseado em um livro, tá? Chamado Inteligência Positiva, de Sriza Shamini, que é um pesquisador, tá? Ele é formado em administração, formado em psicologia, tem doutorado em neurociências e ele é um estudioso na área do empreendedorismo, onde nesse livro ele traz justamente alguns sabotadores, tá? E aí, esses sabotadores, alguns desses sabotadores que ele traz no livro, que eu vou compartilhar com vocês. E se vocês tiverem a oportunidade aí de estarem lendo esse livro, ele é um livro que eu super recomendo para todos que estão iniciando aí ou que já estão atuando há um tempo na jornada empreendedora. A gente sabe que empreender não é fácil, mas é possível e é algo que consegue trazer grandes resultados para nós profissionais de enfermagem. Sabemos que a nossa profissão ainda sofre com algumas desvalorizações, por exemplo, carga horária, salarial. Então, o empreendedorismo ele vem para que a gente possa transformar a nossa realidade. Então, é a partir do empreendedorismo que a gente consegue ter uma jornada de trabalho justa e condizente com aquilo que a gente tem enquanto remuneração, tá? Porque isso depende muito do valor que eu agrego ao meu trabalho. Então, para quem está aí no mundo do empreendedorismo, persevere independentemente dos desafios, porque com certeza os resultados eles serão imensos, tá? E aí, para a gente começar, eu queria falar sobre o sabotador crítico. E aí, quem é esse sabotador, Maria? É aquele sabotador que ele sempre encontra uma forma, sabe? Sempre vem aquela vozinha, como se fosse confundindo a gente, um inimigo mesmo, tá? O inimigo, o nosso próprio inimigo que está dentro da gente, onde ele vem trazendo sempre aquela fala negativa, sabe? Como se nada do que a gente fizesse estivesse bom. Então, é aquela pessoa que ela encontra defeito nela própria o tempo todo. Ela sabe que ela se capacitou, ela sabe que ela é muito boa, ela sabe que se ela colocar em prática ela vai ter resultado, mas fica aquela vozinha trazendo aquele pensamento. Ainda não tá bom, você não é bom, existe alguém melhor do que você. Então, é a autocrítica. Então, nesse momento, a pessoa ela não tá ali, vamos pensar, tendo discernimento, tá? Para enxergar que ela tem potencial.
E aí, ó, o segredo para que a gente trabalhe essa questão do crítico está em saber balancear e não aceitar a mentira que você conta para você mesmo. E aí eu queria que você refletisse quais são as mentiras que você tem contado para você mesmo, né? De dizer que você não é capaz, de dizer que você não dá conta, de alguma forma não se achar merecedor de bons resultados. Então, às vezes, até quando alguém elogia, ó, oh, você é muito bom nisso, aí a pessoa já fica achando o seguinte, eita, essa pessoa tá me elogiando porque é meu amigo. Então, isso é uma forma de desacreditar do próprio potencial, de se autocriticar o tempo todo. E a gente precisa mudar isso, porque vamos pensar, se você continuar, se você tem esses sabotadores presentes na sua vida, se você continuar dessa forma, como que você vai estar daqui a 5 anos? Provavelmente você vai estar frustrado, porque você vai ver um monte de gente alcançando resultado, vai começar a se comparar, e aí mais um sabotador, né, a comparação, e você vai sofrer. Onde, na verdade, só era ali sabotador. Porque potencial você tem, porque você se capacitou. Inclusive, se você está aqui, é porque provavelmente você é alguém que busca se capacitar o tempo inteiro, busca se desenvolver o tempo inteiro. E aí tá tudo bem a gente buscar se desenvolver, a gente buscar se capacitar. Mas a gente não pode, né, ficar com obesidade de conhecimento, só acumulando, acumulando, acumulando. Em que momento a gente vai colocar isso em prática? Tá? Então, se você percebe, inclusive, que você tem esse sabotador crítico, você já coloca aí na sua primeira coluna. E aí você pode estar refletindo, né? Quais são as coisas que você gostaria de fazer e que talvez você não faça justamente por causa desse sabotador. Segunda coluna. Terceira coluna. Quais seriam os resultados que você teria se esse sabotador não tivesse interferindo na tua vida? Se você realmente estivesse colocando as coisas em prática, tá? Segundo sabotador, o insistente, tá? Esse tipo de sabotador é aquele que ele provoca na gente ansiedade, ele provoca nervosismo. E aí, o que é que acontece? Esse sabotador insistente, ele é também aquele sabotador que busca a perfeição. Então, sabe, eu tenho um projeto e o projeto é maravilhoso e eu já desenvolvi todo o projeto. Mas quando a gente desenvolve um projeto, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar em prática. E aí, quem tem esse sabotador insistente muito forte, o que é que acontece? A pessoa ela busca uma perfeição e ela pode não tirar do papel aquilo que ela enxerga que é incrível. Então, a pessoa vai lá, planeja, 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 mas não coloca em prática, porque o perfeccionismo ele acaba tomando conta, tá? Um outro ponto desse sabotador é que ele pode estar trazendo, né, aí a frustração para a pessoa, e aí a gente precisa saber a hora, inclusive, de parar de insistir, de parar de insistir em algo, tá? Porque saber o momento de parar de insistir é tão importante quanto a decisão de começar. Então, vamos pensar assim, né? Eu fiz um projeto, criei um projeto, e eu não coloco em prática porque eu busco perfeição. É um ponto do insistente. Mas também existe um outro ponto. Eu iniciei um projeto, comecei a colocar ele em prática, eu estou tentando, 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 não tenho resultado, já mudei estratégia, não tenho resultado. Então, a gente precisa compreender que existe uma diferença entre ser persistente e ser insistente. Ser persistente é quando eu estou ali lutando por algo que eu vejo que tem a possibilidade de dar certo, tem possibilidade de trazer resultado. O insistente não. O insistente é aquele que está ali, mesmo vendo que não tem jeito, que não vai dar resultado, eu estou ali insistindo. Então, a gente precisa também ter esse discernimento. Então, se você percebe que esse sabotador está aí na sua vida, já anota. Terceiro sabotador muito presente. O prestativo. Sabe aquela pessoa que está à disposição para ajudar todo mundo toda hora? Então, esse sabotador aí está presente. Aquela pessoa que está sempre preocupada em agradar os outros, tem medo de dizer não. E aí vamos pensar o seguinte, gente, quando a gente está trabalhando para uma empresa, por exemplo, a gente precisa cumprir horário, a gente precisa ter compromisso. Então, da mesma forma, e mais ainda, a gente precisa ter isso no empreendedorismo, tá? Pense o seguinte, que os seus resultados, eles serão proporcionais ao quanto você trabalha. Então, se você se dá o luxo de trabalhar apenas 2 horas por dia, ou 2 horas por dia, pode ter certeza que o seu resultado ele vai ser proporcional a isso. Do contrário, se você se dedicar, se você estiver sempre motivado, sempre buscando mais, os seus resultados eles vão ser sempre mais.
Então, na jornada empreendedora, a gente tem que ter muito cuidado com esse lado prestativo, de querer ajudar os outros, de querer fazer pelos outros, de não saber dizer não. E, inclusive, também a necessidade de ter a aprovação das pessoas, tá? Pense o seguinte, quando você for começar, vai ser muito comum as pessoas não acreditarem, dizerem que você está maluca, que não vai dar certo. E aí, isso faz parte também dessa jornada. Eu acredito que todo mundo que hoje empreende, que tem bons resultados, já passou por isso, de chegar alguém e dizer, ó, não vai dar certo, não, desacreditar. E aí chega lá na frente, essa mesma pessoa que disse isso, é a pessoa que diz, ah, eu sempre acreditei em você. Então, tenhamos muito cuidado, tá? Se você está iniciando, ou se você já está há um bom tempo nessa jornada, não fique chateado por causa da opinião das outras pessoas. Não deixe com que isso te desanime. Não baixe a cabeça, tá? Porque sempre vão existir pessoas assim. Não importa o tempo que você está no empreendedorismo, sempre vão existir. Ou você aprende a lidar com isso, tá? Ou você aprende a olhar para você, enxergar seu potencial e seguir, independentemente da opinião das pessoas. Você precisa aprender a dizer não. Ou então você vai se frustrar da mesma forma que você se frustraria passando a vida inteira trabalhando para outras pessoas. Aí essa frustração ela seria, por exemplo, pelo lado financeiro, que você não iria receber o que gostaria. E nesse sentido do empreendedorismo, as frustrações elas serão imensas. Vai ser pessoas realizando a coisa que você gostaria de realizar e por algum motivo você desistiu no meio do caminho. Não tendo a remuneração que você gostaria, porque se você não trabalha, você não ganha, fato. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Um outro sabotador, quarto sabotador, o hiperrealizador, tá? Que aí é aquela pessoa que colocou na cabeça o seguinte: quanto mais eu realizo, quanto mais coisa eu faço, mais vai ser bom para mim, mais eu vou ter resultado. E aí vamos pensar o seguinte: fazer muitas coisas é diferente de ser produtivo, tá? Produtividade está relacionada à qualidade com a qual eu faço as coisas. E aí o que é que acontece? Tem um termo chamado workaholic, que está relacionado àquelas pessoas que têm uma busca excessiva por trabalho, que deixam de viver literalmente para trabalhar. E aí eu queria trazer uma atenção para isso, até porque em muitos momentos da minha vida eu fui essa pessoa hiperrealizadora. Então, eu me culpava se eu descansasse, eu me culpava se eu saísse com os meus amigos, eu me culpava se eu tirasse um dia e dormisse até mais tarde. Então, eu me culpava por tudo que me permitia descansar. E isso é um sabotador, tá? Porque na minha cabeça eu precisava estar trabalhando o tempo inteiro e era isso que ia fazer com que eu tivesse resultado. Hoje eu tenho uma percepção totalmente diferente. Então, hoje eu me permito, por exemplo, sair no meu pós-plantão e ter a manhã inteira de descanso. Então, chegar, tomar meu banho, relaxar, meditar e dormir sem culpa. Hoje eu me permito chegar ao final de semana e definir, ó, vou trabalhar, essa semana eu vou trabalhar até a sexta-feira e o sábado e o domingo eu vou tirar para descansar, por exemplo. Então, no meu planejamento semanal, eu já incluo quais que serão os meus dias de descanso. O dia que eu vou cuidar da minha pele, o dia que eu vou para manicure, o dia que eu vou dormir até tarde. Então, tudo isso eu deixo programado, eu faço isso de forma organizada, porém sem me culpar. Assim como tem dias que eu estou realmente no meu limite de cansaço, eu vejo que ali é o meu limite, então eu me permito parar e descansar, tá? Porque é melhor eu parar e descansar do que eu desistir. E aí, quando a gente se percebe sendo essa pessoa hiperrealizadora, a gente precisa entender, sabe? A gente precisa tomar consciência de que nós somos seres humanos. Então, somos profissionais de enfermagem, temos muita força, temos muita determinação, mas não deixamos de ser seres humanos, tá? Então, o hiperrealizador, ele costuma colocar o trabalho como sendo um vício. E aí, às vezes, essa pessoa está tão sobrecarregada mentalmente que, por exemplo, ela não consegue ser criativa. E a gente sabe o quanto que a criatividade ela é importante, ela é fundamental no empreendedorismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso também, tá? E aí, deixe aqui essa frase, né? Façamos pequenas mudanças para que possamos gerar grandes revoluções. Então, nada disso que eu estou falando aqui com vocês são mudanças que vai acontecer no piscar de olhos, não é isso? Mas são as pequenas mudanças que vão trazendo grandes realizações e revoluções para a nossa vida no dia a dia. O quinto sabotador que eu quero falar com vocês, dos 6 que eu preparei, é a vítima,
tá? Então, um dos sabotadores na jornada empreendedora também é aquela pessoa que sempre está se colocando no papel de vítima, é o oposto do hiperrealizador, tá? Enquanto o hiperrealizador ele faz um monte de coisa e acha que vai dar conta do mundo, a vítima está sempre se lamentando, tá? Então, está sempre ali se martirizando, sempre com energia negativa, sempre vendo o lado ruim da coisa. Ah, uma coisa não deu certo. Ah, nada mais vai dar certo na minha vida. Eu acho que é melhor desistir. Então, é aquela pessoa que fica com aqueles pensamentos negativos o tempo inteiro. E aí, vamos pensar o seguinte. Se você se coloca no papel de vítima, se nem você acredita no seu potencial, não acredita no seu trabalho, não acredita naquilo que você faz, no resultado que aquilo pode gerar, por que é que as pessoas vão acreditar? Então, percebe o quanto que esses sabotadores, eles tinham um impacto, eles tinham uma proporção tão grande na nossa vida. Então, todas as vezes que surgir algo, né, de dificuldade, talvez você esteja passando por isso nesse momento de pandemia. Quem não enfrentou aí o desafio da pandemia no empreendedorismo? Então, eu trabalho com empreendedorismo, eu sou coach, eu trabalho com consultoria de carreira, eu trabalho com motivação, mas eu tive os meus momentos de desmotivação nessa pandemia. Eu estou passando por algumas dificuldades. Quem não está? Mas imagine se eu fosse ficar no papel de vítima, né? Então, isso iria me fazer estagnar, isso ia me fazer paralisar, isso ia me trazer inúmeras consequências. Então, ao invés de me vitimizar, eu busco enxergar quais são as possibilidades, quais são as soluções. Eu me coloco como responsável diante da situação, sendo persistente, né? Aí trazendo mais uma vez a questão do persistente e do insistente, tá? Então, assim, a gente precisa realmente não desistir tão fácil das coisas. Outra coisa, não é fácil a gente conviver com pessoas que estão se martirizando o tempo todo, que estão se vitimizando o tempo todo. Então, imagine, você é um empreendedor, o seu paciente vai lá no seu consultório, você vai atendê-lo na sua residência, e ao invés do paciente ter uma conversa agradável, uma conversa motivadora, você está o tempo inteiro se lamentando para o seu paciente. Então, até nisso, até nessa postura, nesse posicionamento, você precisa ter muito cuidado. E se você se percebe se vitimizando demais, é preciso compreender se talvez você não precise de ajuda, tá? E aí eu trago a importância, por exemplo, da terapia, né? A gente cuidar da nossa mente, a gente cuidar dos nossos pensamentos, porque primeiro a gente pensa e em seguida vem o comportamento, mesmo que isso seja automático, mesmo que eu não racionalize porque eu estou tendo determinado tipo de comportamento. Antes que ele acontecesse, surge um pensamento, e aí a gente precisa estar cuidando dele. Sexto sabotador que eu quero trazer aqui para vocês, o hiperracional. É um que também faz parte da jornada empreendedora, tá? De muitas pessoas. E aí, quero trazer atenção, se esse sabotador ele faz parte, você precisa mudar de imediato. Ele precisa ser, inclusive, uma das prioridades agora para você, tá? Quem é o hiperracional? É aquele que coloca racionalidade em tudo, tá? Ou seja, ele elimina, ele é como se não existisse emoções nas outras pessoas. Então, às vezes a pessoa ela vai lá, ela traz algo para você e você simplesmente desconsidera. Vamos pensar que é como se fosse uma pessoa que não tem empatia, a pessoa que não tem flexibilidade nas questões emocionais, tá? E aí essa pessoa ela é vista como fria, como distante, como muitas vezes arrogante. Então vamos pensar. Você pode ter o melhor procedimento, você pode ser o mais top, ter feito a melhor especialização. Mas se você não souber lidar com pessoas, você não vai ter resultado no empreendedorismo, tá? Porque empreender é lidar com gente o tempo todo. Inclusive, tem uma coisa que eu modifiquei no meu atendimento recentemente, foi o atendimento no sentido de quem vai atender o meu cliente. Então, por exemplo, antes eu tinha uma secretária que todo mundo que queria fazer consultoria ou queria agendar alguma sessão comigo, entrava em contato com essa pessoa que faz parte da minha equipe. E aí, essa pessoa que explicava como que eram os procedimentos. E eu percebi que eu estava perdendo muito cliente, tá? Pela forma do atendimento. Então, quando eu comecei, era eu que respondia a todos os meus clientes. Então, eu tinha a minha forma de falar, de explicar, de mostrar para a pessoa como que eu ia ajudar ela naquela situação. E eu posso dizer que 99% das pessoas que falavam comigo, elas fechavam o atendimento. E aí, teve um período que eu percebi que estava tendo uma baixa, né, dos meus atendimentos. E eu peguei o celular e fui dar uma olhada nas conversas. E nesse momento eu identifiquei
tá? Que aquele atendimento ele não estava sendo da forma que eu, Marília, gostaria, da forma humana, no modo de falar, de compreender o jeito do outro. E veja, se o meu trabalho ele é com estudantes e profissionais de enfermagem, e eu sou enfermeira, eu tenho uma visão muito mais diferenciada, muito mais empática naquele atendimento, diferente de eu colocar uma pessoa que não tem conhecimento. Então, hoje, as pessoas que desejam atendimento comigo, elas falam diretamente comigo. Então, hoje é um tempo que vale a pena. Aí a pessoa pode pensar assim, mas é porque eu vou demorar a responder. Às vezes eu passo dias sem responder, passo dias para poder dar uma resposta. Mas quando eu dou uma resposta, é realmente a resposta que a pessoa precisa ouvir. Então, eu acabo sendo muito mais assertiva. E aí, o meu atendimento, como trabalha muito com essas questões de mentalidade, às vezes é algo muito particular, a pessoa não quer compartilhar com outra pessoa e sim comigo, eu percebi que para o meu tipo de serviço é melhor dessa forma. Mas vamos pensar, digamos que você realmente não tem como, você trabalha com procedimento, não tem como estar ali no telefone o tempo inteiro, precisa realmente de um assistente. Então, treine esse assistente, tá? É muito importante que exista esse treinamento para que a pessoa ela tenha esse atendimento realmente humanizado, que entenda que a pessoa é uma pessoa que tem emoções, que precisa desse cuidado diferenciado, tá? E para que você cobre, claro, de um funcionário, você também precisa estar bem desenvolvido nesse sentido. Então, se você tiver aí o sabotador hiperracional presente na sua vida, você não vai conseguir ter esse olhar diferenciado, esse olhar humano, e aí talvez você não consiga conectar com esse paciente. Então, é diferente você ter um paciente no seu consultório de você fidelizar esse cliente. E o que vai fidelizar o seu cliente é o quanto ele vai estar satisfeito com o serviço ali como um todo, né? Então, o serviço ele não é só o procedimento, por exemplo. O serviço é toda a transformação, né? Tudo aquilo que você gera para aquele paciente naquele momento. E aí eu sempre gosto de dar um exemplo da minha dermato, né? Ela é enfermeira, especialista em dermato, e aí ela, ao meu ver, o momento ali que eu tô com ela fazendo uma limpeza de pele, por exemplo, é um momento terapêutico para mim, porque ela tem uma conversa extremamente agradável, uma pessoa que traz leveza, uma pessoa humana. Então, assim, ela gera, na verdade, uma experiência para o paciente. Então, o consultório dela é aconchegante. Então, todos esses aspectos fazem com que eu não abra mão do serviço dela. Então, às vezes, eu espero um tempão para conseguir uma vaga na agenda dela, mas eu estou sempre lá. Olhe que a pessoa tem um valor, um preço, na verdade, que é muito acima do que outros profissionais cobram, mas, ao meu ver, vale a pena. Esse preço alto, ele é compensado pelo valor que ela agrega no serviço dela. E aí ela só consegue fazer isso porque, com certeza, esse sabotador hiperracional não está presente no dia a dia dela. Tá? Então, conseguem perceber o quanto que esses sabotadores, que às vezes a gente nem se dá conta, estão presentes e estão ali interferindo nos nossos resultados? Então, vamos lá, né? Falei de 6 sabotadores. Pedi para que na primeira coluna aí da folhinha de vocês colocassem quais sabotadores vocês percebem estando presentes na vida de vocês. Na segunda coluna, o que é que vocês gostariam de fazer, mas vocês ainda não fazem por causa de sabotadores. E na terceira coluna, tá? Quais seriam os resultados que vocês teriam se vocês colocassem em prática, se esses sabotadores eles não estivessem presentes. E aí, seja sempre a sua melhor versão, tá? Tenha certeza que você pode. E aí vem o momento de a gente refletir a mudança, né, Marília? Como que eu faço para mudar isso? Como eu disse, a gente não tem como eliminar o sabotador, né? A gente não vai ter como é que eu posso dizer, evitar que ele aconteça. Ele vai acontecer, mas se a gente tá ali refletindo o tempo todo sobre a nossa postura, sobre como está a nossa vida, sobre como estão os nossos resultados, a gente consegue enxergar o que é que precisa mudar. E aí, a partir do momento que você enxergou aí quais são esses sabotadores, você precisa enfraquecê-los. Como é que você enfraquece? Você enfraquece à medida que você rotula, à medida que você questiona. Então, qual que é a tarefinha de casa para vocês, tá? Após essa reflexão, eu quero que na última coluna você pense o seguinte: para aquele sabotador, vou dar um exemplo, o sabotador de vítima. O que é que você pode fazer, tá? Questione esse sabotador. Por que você é vítima? Por que as coisas não dão certo para você? Então, você vai começar, nessa última coluna, a como se fosse bater de frente com esse sabotador. Então, você não é vítima, por quê?
porque você estudou, porque você se capacitou, porque você é boa no que você faz. E começa a pensar nas possibilidades. Aquilo que você vê que está dando errado, qual seria a possibilidade de mudança? Então, você vai começar a colocar tudo ali, tá? Vamos pensar um outro sabotador. Digamos que seja um crítico. Você está o tempo inteiro se criticando, achando que você não é bom o suficiente. Então, como é que você bate de frente com esse sabotador? Rotule, questione, tá? Então, você vai começar a pensar, você vai começar a contextualizar. Eu sou boa porque eu me especializei nisso, eu sou boa porque eu aprendi isso, eu sou boa porque na minha trajetória eu adquiri tais experiências. Então, você vai começar a se fortalecer. Você só consegue, tá, modificar o seu dia a dia, modificar a sua jornada, se você enfraquecer esses sabotadores. E você só enfraquece esse sabotador quando você o rotula, quando você o questiona, quando você bate de frente. Então, a sua tarefa de casa é bater de frente com todos esses sabotadores, tá? Que você percebe que estão fazendo parte da sua vida. E sabe essas coisas que você colocou na terceira coluna, que são os resultados que você teria se esses sabotadores não estivessem ali tão fortalecidos? Eles vão acontecer. E eu digo isso, gente, por experiência própria. Por muito tempo, eu tive tanto conhecimento e eu não coloquei em prática. E eu estava me limitando, né? Eu estava deixando de conquistar grandes coisas que eu queria na enfermagem. Foi a partir do momento que eu acreditei no meu potencial, que eu saí da posição de vítima, que eu enxerguei o trabalho diferenciado que eu poderia ter, o trabalho humano que eu poderia ter, que os resultados eles começaram a ser diferentes. Então, eu não estou falando apenas de algo que eu li em um livro, de algo que alguém me contou. Eu estou falando de algo que eu vivencio diariamente. E esses resultados, eles só crescem à medida que eu vou neutralizando, que eu vou enfraquecendo os meus sabotadores. E essa é uma tarefa contínua. Não adianta vocês refletirem sobre isso, fazerem essa atividade, depois, tchau, jogarem essa folha no lixo. Não. Essa folhinha aqui, a importância que ela tem e que ela pode ter na vida de vocês, ela é imensurável. Então, pega ela, deixa dentro da tua agenda e como tarefa, todo final de semana, quando você for organizar o seu planejamento, pega essa folhinha e começa a refletir. Isso ainda está presente, ou isso aqui já diminuiu. E começa a enxergar o quanto de modificação você vai ter na sua vida. Quando a gente muda o nosso pensamento, a gente tem o poder de modificar o nosso comportamento e, consequentemente, a gente muda os nossos resultados. Do contrário, se a gente quer mudar resultados sem refletir sobre quem a gente é, tá? Sobre o que a gente tem de crença fortalecedora e crença limitante, a gente pode até ter alguns comportamentos, tá? Que sejam positivos, mas eles não vão estar ali presentes o tempo todo, porque é algo meio que automático. Então, a gente precisa todos os dias tomar consciência, se empoderar, para que a gente possa, de fato, ter melhores resultados, tá? E aí, para a gente fechar aqui esse nosso momento, eu queria deixar uma mensagem para vocês, tá? A mente, a sua mente, ela é a sua melhor amiga, mas também é a sua pior inimiga. Tá? E essa frase, né, justamente extraída desse livro, que é um livro maravilhoso, como eu falei. Então, tenham muito cuidado, cuidem da mente de vocês, tá? Como a frase diz, é nossa maior amiga, mas também nossa pior inimiga. E isso vai depender da gente, exclusivamente da gente, né? Então, é uma questão aí também de autorresponsabilidade e de autocuidado. E aí, se a adversidade ela for maior que a sua capacidade de reação, corte-lhes os apoios, corte o mal pela raiz. Aquele que se empenha em enfrentar as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam, tá? Então, não deixem de acreditar no potencial de vocês, não esmoreçam diante dos desafios. Vão existir muitos desafios no empreendedorismo, mas eu garanto para vocês que vale a pena. É uma jornada que faz com que a gente se sinta muito feliz, muito realizado todos os dias, tá? Muito obrigada a vocês pela participação. Obrigada por também estarem contribuindo por essa causa tão nobre que é esse congresso, né? Quantas famílias estarão sendo ajudadas e beneficiadas graças a mim, graças a você, graças ao Micael, que idealizou esse evento brilhante, né? E que vem tendo muito sucesso, cada vez mais sucesso. Sou muito grata e admiro demais o Micael, né? Que é um grande empreendedor, uma referência no empreendedorismo, inclusive, tá? Então, muita gratidão. E aqui está o meu Instagram, para quem não me acompanha ainda, tá? Enfermeira Marília Mendes. Então, vocês vão poder acompanhar um pouco do meu trabalho, da minha jornada empreendedora,
onde eu trago lá muito empoderamento para os profissionais de enfermagem. E aí está o meu contato, né, onde tem a equipe Marília Mendes, mas que quando for para atendimentos personalizados, vocês estarão falando diretamente comigo, né? Só no sentido de treinamentos e palestras que eu estarei direcionando para a minha equipe. Mas, no mais, o atendimento individual, de consultoria, de terapia, ele é totalmente direcionado comigo, tá? E aí, só para vocês entenderem, hoje eu trabalho com consultoria para estudantes profissionais de enfermagem, com empoderamento profissional, onde eu trabalho diversas questões, como comportamento, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de rede social, posicionamento profissional, empreendedorismo. Então, em diversos aspectos que os profissionais estiverem se sentindo, podemos dizer, desmotivados, sem rumo, eu estarei ali dando total direcionamento para que as pessoas possam, de fato, obter melhores resultados em suas profissões, tá? E também no sentido de terapia, faço acompanhamento terapêutico. Hoje trabalho exclusivamente também com estudantes profissionais de enfermagem, tá? Para poder ter uma agenda com maior disponibilidade. Então, hoje o meu trabalho ele é totalmente fechado para esse público. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar entrando em contato comigo. Desejo a vocês uma jornada empreendedora de muito desafio, porque os desafios eles fazem parte da nossa vida, mas que seja também de muito sucesso e de muito resultado positivo. Que vocês jamais desistam dos sonhos de vocês, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e contem sempre comigo.